O que realmente torna o Ryan's World popular. Ryan Kaji, uma figura marcante no mundo do entretenimento infantil, fez um grande sucesso com sua linha de produtos Ryan's World. Essa marca vibrante oferece de tudo, desde brinquedos divertidos até roupas coloridas que as crianças adoram. Você pode encontrar esses produtos em grandes lojas, como Walmart e Target, o que os torna acessíveis para as famílias. A mágica do Ryan's World está na conexão com as crianças, que amam os vídeos enérgicos do Ryan no YouTube, onde ele desembrulha e avalia brinquedos. Isso não só diverte as crianças, mas também cria um sentimento de pertencimento e empolgação em torno de sua marca. A habilidade do Ryan de envolver seu público e promover a criatividade através do brincar é a chave para seu sucesso. Com seus produtos, os pais podem oferecer aos seus filhos itens de qualidade e divertidos que estimulam a imaginação. Então você já conhece o Ryan's World? Ele está fazendo sucesso no mercado de brinquedos. Em 2006, um adolescente do Missouri chamado Matt Salter se viu em um tornado inesperado e aterrorizante. Quando a tempestade passou pela sua cidade, ela o levantou e o carregou a uma distância impressionante de 398 metros. Embora os tornados sejam conhecidos por sua força e destruição, a experiência de Matt mostrou um aspecto raro de sobrevivência em condições extremas. Surpreendentemente, ele saiu desse terrível incidente com apenas ferimentos leves, deixando muitos admirados com sua sorte e resiliência. Tornados podem ser extremamente mortais, mas a história de Matt traz esperança e espanto em meio ao caos. Este caso incrível de sobrevivência é um dos mais distantes em que uma pessoa foi levada por um tornado e sobreviveu para contar a história. Isso levanta questões sobre a ciência dos tornados e como algumas pessoas conseguem suportar as forças mais brutais da natureza. Como é possível sobreviver em uma situação tão perigosa? Você sabia que os ruivos enfrentavam superstições vampíricas na Grécia Antiga? Na fascinante cultura grega, ter cabelo ruivo não era apenas uma característica incomum, gerava uma mistura de admiração e medo. Os antigos gregos acreditavam que cabelos ruivos eram tão raros e peculiares que possuíam qualidades místicas. Alguns até pensavam que, após a morte, os ruivos poderiam se transformar em vampiros. Essa crença refletia uma visão mais ampla sobre a cor do cabelo e as características físicas na sociedade. O vermelho muitas vezes era associado ao divino ou a forças poderosas, mas também gerava preocupações sobre o mal e o perigo. As superstições em torno dos ruivos destacam como diferentes sociedades interpretam características únicas. Pense nisso. Hoje vemos os ruivos como parte de um belo espectro de cores de cabelo, mas na antiguidade, sua raridade gerava crenças estranhas e fantásticas. É interessante como essas narrativas culturais moldam a percepção da individualidade e das diferenças ao longo da história. Quais outras crenças estranhas as culturas passadas poderiam ter sobre a cor do cabelo? Keiko realmente amava as pessoas após a liberdade. Depois de passar 2 décadas em cativeiro, Keiko, a baleia de Liberten Willy, finalmente foi solto. Poderíamos esperar que ele fosse cauteloso com as pessoas após tanto tempo, mas para nossa surpresa, ele buscava ativamente a companhia delas. Keiko ficou famoso por voltar para os barcos, onde nadava ao lado de crianças, criando momentos emocionantes que superaram todas as expectativas. Esse comportamento surpreendente mostrou que, apesar de seu passado difícil, Keiko tinha uma incrível habilidade de se conectar com as pessoas. Sua história se tornou uma reviravolta única, contrastando fortemente com a jornada de seu equivalente fictício. Em vez de evitar as pessoas, Keiko as acolheu, lembrando-nos da forte ligação que pode existir entre humanos e animais. Esse desfecho inspirador levanta questões sobre nossas relações com a vida selvagem e como podemos ajudá-los a prosperar em seu habitat natural. Você não vai acreditar no que a Arch Motorcycles criou. Esta empresa inovadora, cofundada pelo ator Keanu Reeves e pelo designer de motocicletas Gard Hollinger, está revolucionando o mundo das motos com seus modelos impressionantes. Um destaque é a AHA KR GT1, uma moto que combina potência incrível com desempenho excepcional e um design deslumbrante. Não se trata apenas da aparência. A KR GT1 possui um potente motor V-Twin de 1.200 cc que proporciona uma experiência de pilotagem emocionante como nenhuma outra. Com seu quadro leve e sistema de suspensão avançado, ela desliza nas curvas enquanto oferece uma experiência eletrizante nas retas. Cada detalhe, desde suas linhas suaves até os materiais luxuosos utilizados,
Demonstra o artesanato e a dedicação à qualidade pelos quais a arte é conhecida. Mas o que realmente diferencia a arte é o compromisso com a personalização. Cada motocicleta pode ser adaptada à personalidade e às necessidades do piloto, tornando-se não apenas um meio de transporte, mas uma verdadeira reflexão de si mesmo. Pilotar uma moto da arte não é apenas sobre velocidade, é sobre vivenciar a arte de pilotar. Você adivinha o que realmente sustenta a vida no nosso planeta? A maior parte da vegetação da Terra está nos oceanos, tornando nosso mundo subaquático mais importante do que você imagina. Mais de 3/4 de todas as plantas, incluindo formas incríveis de flora marinha, como algas e fitoplâncton, prosperam sob as ondas. Essas plantas não apenas fornecem o oxigênio que respiramos, mas também são a base para diversos ecossistemas aquáticos. Imagine uma floresta subaquática rica, onde peixes coloridos nadam rapidamente entre ervas marinhas ondulantes e recifes de corais vibrantes. As plantas marinhas desempenham um papel fundamental no suporte à vida marinha, oferecendo alimento e habitat para inúmeras espécies. Além disso, elas absorvem dióxido de carbono, ajudando a regular o clima da Terra. Apesar de sua importância, muitas pessoas não prestam atenção a essas maravilhas subaquáticas. Ao entender e valorizar a enorme diversidade de vida que prospera em nossos oceanos, poderemos proteger melhor esses ecossistemas vitais contra ameaças como poluição e mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você pensar em plantas, lembre-se de que a maior parte delas vive abaixo da superfície. Não é fascinante? Você sabia que o café pode te hidratar? Muitas pessoas pensam que o café causa sede e desidratação, mas isso não é totalmente verdade. Embora a cafeína, um dos ingredientes do café, seja um leve diurético, o consumo moderado de café ainda pode ajudar a manter a hidratação. Na verdade, o café é composto principalmente de água, então, ao saborear sua bebida favorita, você também está se hidratando. Estudos mostram que, para a maioria das pessoas, algumas xícaras de café por dia não levam à desidratação e podem até ajudar a atingir a meta diária de hidratação. Claro, se você beber muitas xícaras ao longo do dia, isso pode ter o efeito oposto, mas em quantidades moderadas, o café pode ser uma maneira saborosa de se manter hidratado. Então, da próxima vez que você pegar uma xícara, lembre-se de que ela pode te ajudar a se hidratar mais do que você imagina. Porque a Apple depende das tecnologias da Samsung. Em uma reviravolta inesperada, a Apple utiliza uma tecnologia avançada de escaneamento de retina em seus dispositivos, mas o equipamento complexo que torna essa função possível é fabricado pela Samsung. Essa parceria mostra como a indústria de tecnologia prospera através da colaboração, mesmo entre concorrentes. O escaneamento de retina oferece aos usuários maior segurança, permitindo desbloquear os dispositivos apenas com um olhar. O processo envolve capturar uma imagem detalhada dos padrões únicos na retina, que são tão exclusivos quanto impressões digitais. Embora a Apple desenvolva interfaces elegantes e fáceis de usar, ela depende das avançadas capacidades de fabricação da Samsung para criar esses componentes sensíveis. Essa colaboração entre as empresas não só garante à Apple uma liderança em inovações, mas também destaca o caráter global da produção tecnológica. Portanto, da próxima vez que você desbloquear seu iPhone com um olhar, lembre-se do impressionante trabalho em equipe por trás dessa experiência impecável. Vamos revelar a verdade sobre plantas perigosas. Uma das plantas mais conhecidas na Austrália é a Gimpy Gimpy, famosa por sua dor insuportável. Ao tocar seus pequenos pelos, semelhantes a agulhas, eles injetam uma potente neurotoxina, que pode causar dor intensa por semanas ou até meses. Muitos que já tiveram contato com essa planta descrevem a experiência como uma das dores mais fortes que já sentiram. Mas a Austrália não para por aí. Também cresce aqui a impressionante trombeta dos anjos, cujo nome científico é Brugmansia. Apesar de suas flores bonitas, essa planta é extremamente perigosa, pois contém alcaloides que podem causar alucinações, paralisia e até morte se ingeridos. Portanto, embora a natureza possa ser fascinante, ela também tem seus perigos ocultos. Pronto para saber mais sobre nossos amigos vegetais? Fatos incríveis sobre a colossal IC 1101. Imagine estar na borda de uma galáxia tão enorme que a nossa Via Láctea parece um pequeno jogador no teatro cósmico. Conheça a IC 1101.
uma gigantesca galáxia elíptica, localizada a cerca de 1 bilhão de anos-luz da Terra, dentro do aglomerado de galáxias Abell 2029. Este gigante se estende por impressionantes 6 milhões de anos-luz, brilhando com a luz de mais de 100 trilhões de estrelas. Sim, trilhões. Para entender seu tamanho, pense nisso. Se você viajasse de um lado ao outro na velocidade da luz, precisaria viajar por bilhões de anos. Mas a IC, ICAL 61, não é um gigante solitário. Ela faz parte de uma família cósmica interconectada, interagindo com várias outras galáxias dentro de seu aglomerado. As investigações científicas atuais exploram a formação de galáxias tão colossais, despertando curiosidade sobre as forças que dão origem a gigantes cósmicos. Ao olharmos para as profundezas do universo, a IC 1101 nos lembra das escalas incríveis da existência, nos convidando a refletir sobre quais outras maravilhas estão além da nossa visão. Você pode acreditar que Betty Ford era chamada de primeira mamãe? Na década de 1970, Betty Ford, ex-primeira-dama do Zétinua, usou uma maneira única de se comunicar com as pessoas fora da Casa Branca. Ela adotou o codinome Primeira Mamãe na comunicação via rádio CB, criando um contato inesperado com caminhoneiros e amantes do rádio. Essa escolha não foi apenas uma brincadeira, refletia sua natureza calorosa e amigável. Betty se destacou por sua postura ativa, especialmente em questões de saúde da mulher e conscientização sobre abuso de substâncias. Ao se envolver com a comunidade do rádio CB, ela quebrou barreiras, provando que até alguém em sua posição poderia entender as preocupações cotidianas dos americanos. Os caminhoneiros, muitas vezes vistos como solitários, recebiam suas mensagens, criando um senso de camaradagem à distância. A disposição de Betty para se comunicar com eles refletia sua crença na comunicação aberta e no apoio à comunidade. Essa conexão mostrou que até as pessoas mais famosas podem encontrar alegria em conversas simples. Não é agradável imaginar a primeira-dama compartilhando risadas e histórias com caminhoneiros pelo rádio? Você sabia que Madonna namorou Tupac Shakur em 1984? É difícil acreditar que dois grandes ícones dos anos 80 tiveram um relacionamento romântico. Naquela época, Madonna já estava se tornando uma estrela, encantando o público com seus hits pop e sua personalidade vibrante. Enquanto isso, Tupac estava a caminho de se tornar um rapper lendário, conhecido por suas letras poderosas e críticas sociais. Embora breve, o relacionamento deles gerou grande interesse e mostrou como a música e a cultura podem se cruzar de maneiras inesperadas. Curiosamente, a abertura de Madonna sobre a conexão deles destacou a importância de quebrar barreiras na indústria do entretenimento. Eles tinham uma ligação que ia além da fama, já que ambos os artistas expressavam suas dificuldades com raça, gênero e expectativas sociais em suas obras. É surpreendente pensar em como a colaboração deles poderia ter mudado o mundo da música e da arte para sempre. O que você acha que poderia ter sido a parceria deles? Você sabia que os cães adoram correr atrás de apontadores a laser? Essa brincadeira ativa os instintos naturais de caça deles, e muitos cães veem aquele pequeno ponto de luz como uma verdadeira presa. Quando eles correm e pulam tentando pegá-lo, a empolgação deles pode ser contagiante. No entanto, é importante entender que esses amigos peludos podem ficar frustrados ao perceber que nunca conseguirão pegar a luz que escapa. Isso pode levar a comportamentos obsessivos, o que não é bom para eles. Em vez de apontadores a laser, considere brinquedos físicos que os cães realmente possam pegar e brincar. Brinquedos como bolinhas, cordas ou brinquedos que fazem barulho permitem que os cães expressem seus instintos de caça de maneira construtiva, proporcionando estímulo mental e físico. Isso não só ajuda a satisfazer o desejo de correr, mas também fortalece o vínculo entre vocês. Portanto, embora correr atrás daquele pequeno ponto a laser possa parecer divertido, é mais sensato escolher brinquedos que proporcionem um tempo mais feliz e saudável para o seu filhote. Você sabia que Agatha Christie ignorava as regras gramaticais? A famosa autora de mistérios, Agatha Christie, é conhecida por suas tramas envolventes e personagens marcantes, mas sua relação com a gramática era bastante relaxada. Apesar do enorme sucesso, Christie frequentemente desconsiderava as regras de pontuação e gramática em suas obras. Essa abordagem não convencional não a impediu de contar histórias cativantes. Na verdade, pode até ter contribuído para o desenvolvimento de seu estilo único.
Em vez de seguir rigorosamente todas as regras gramaticais, Christie focou em criar mistérios intrigantes que mantinham os leitores na expectativa. Seus personagens, como Hercule Poirot e Miss Marple, ainda ressoam com os leitores, mostrando que o mais importante é a habilidade de contar histórias. Na próxima vez que você mergulhar em um de seus contos enigmáticos, lembre-se de que até mesmo um gênio literário como Christie encontrou seu jeito de contornar as regras. O que você acha que o estilo dela influenciou na escrita moderna? Você sabia que as hienas têm a mordida mais forte? A hiena manchada, muitas vezes subestimada, na verdade possui a mordida mais poderosa entre todos os mamíferos carnívoros. Suas mandíbulas exercem uma pressão incrível de cerca de 1.100 libras por polegada quadrada, superando não apenas leões e tigres, mas todos os outros carnívoros. Essa força impressionante permite que elas quebrem ossos com facilidade, tornando-as habilidosas tanto como necrófagas quanto como caçadoras. As hienas, conhecidas por seus grupos sociais e sons únicos, frequentemente trabalham juntas para capturar presas, que são muito maiores do que elas. Sua mordida poderosa ajuda não só na caça, mas também na extração do nutritivo cérebro dos ossos, o que lhes dá uma vantagem significativa na natureza. Embora a maioria das pessoas veja as hienas apenas como necrófagas, na verdade, elas são predadoras altamente qualificadas, com uma estratégia inteligente de sobrevivência. Então, da próxima vez que você ouvir a risada infame dessas criaturas, lembre-se de que por trás desse som há uma mandíbula capaz de esmagar tudo em seu caminho. Não é incrível? Você pode acreditar na gigantesca igreja de madeira da Noruega? Esta impressionante estrutura, conhecida como Igreja de Urnes, é a maior igreja de madeira do mundo. Construída no início do século XIII, ela exibe técnicas arquitetônicas vikings combinadas com design cristão medieval. Situada em uma colina pitoresca com vista para o fiord, esta igreja é uma maravilha arquitetônica, com paredes de madeira altas e estreitas e entalhes complexos que contam histórias do passado. O estilo de arquitetura em coluna, caracterizado por colunas de madeira, permite atingir alturas impressionantes, mantendo a estabilidade. Urnes não é apenas uma igreja, é um patrimônio mundial da Unesco, atraindo visitantes que desejam conhecer sua rica história e magnífica habilidade artesanal. O interior oferece uma atmosfera tranquila, propícia à reflexão, tornando-se um local popular tanto para turistas quanto para moradores locais. A igreja é um testemunho do patrimônio cultural da Noruega e da habilidade dos artesãos que a construíram há quase 800 anos. Portanto, se você é um amante da arquitetura ou apenas interessado na história, visitar a Igreja de Urnes proporcionará uma visão incrível do passado da Noruega e de suas conquistas arquitetônicas. Prepare-se para se surpreender com a máquina Tornado ACS. Esta tecnologia inovadora oferece uma maneira ecológica de combater grafites indesejados, sem produtos químicos nocivos. Em vez de usar solventes tóxicos que podem danificar superfícies e poluir o meio ambiente, a máquina Tornado ACS utiliza um sistema exclusivo para remover grafites com precisão. Ela funciona com ar comprimido e um limpador biodegradável especialmente desenvolvido, tornando-a segura tanto para as paredes que estão sendo limpas quanto para o planeta. Esta solução incrível não só restaura a beleza dos espaços públicos, mas também ajuda a manter a ordem nas comunidades. Cidades ao redor do mundo estão adotando a máquina Tornado ACS para melhorar seus bairros urbanos, enquanto permanecem responsáveis ambientalmente. Então, da próxima vez que você ver um mural vibrante ou uma parede limpa, pode ser graças a essa tecnologia incrível. Quantas mais cidades se juntarão a esse movimento verde com essa máquina? O que realmente move nossos mapas hoje? A incrível precisão dos mapas criados pelo explorador britânico Capitão James Cook no século XVIII teve um impacto duradouro na cartografia. As viagens de Cook pelo Oceano Pacífico resultaram em mapas detalhados que refletiam com precisão as costas, ilhas e correntes oceânicas. Esses mapas eram tão precisos que permaneceram relevantes e foram usados até a metade do século XX. Imagine confiar em métodos de cartografia desenvolvidos há mais de 200 anos para se orientar no nosso mundo moderno. O trabalho meticuloso de Cook não só ampliou nosso conhecimento geográfico, mas também lançou as bases para futuros exploradores e navegadores. Sua contribuição nos lembra da importância da precisão na cartografia, que continua a influenciar tudo, desde rotas marítimas até tecnologias de GPS hoje.
Então, da próxima vez que você consultar um mapa ou usar o telefone para se orientar, pense na incrível história e precisão por trás dos mapas em que confiamos. Você já se perguntou por que o tamanho é importante na natureza? O logon, com cerca de 6,15 cm, é maior que o Pan, mostrando a incrível diversidade dos seres vivos. Na natureza, o tamanho pode ser crucial para a sobrevivência e adaptação. Por exemplo, espécies maiores podem se defender ou caçar melhor, o que lhes dá uma vantagem nos ecossistemas. O impressionante comprimento do logon permite que ele se mova facilmente em diferentes ambientes, ajudando a encontrar comida ou a escapar de predadores. Por outro lado, o Pan, embora menor, tem suas vantagens únicas, como agilidade e velocidade. Essa comparação abre um debate mais amplo sobre como diferentes tamanhos podem levar a diferentes estratégias de sobrevivência. Então, da próxima vez que você encontrar esses seres, pense em como o tamanho deles influencia seu modo de vida e interação com o mundo ao seu redor. Por que Snap, Crackle e Pop são tão icônicos? Esses três personagens divertidos foram apresentados em 1933 pela Kellogg para promover os cereais Rice Krispies, que se tornaram uma marca famosa. Seus nomes incomuns são inspirados nos sons que os cereais fazem quando o leite é derramado sobre eles: Snap, Crackle e Pop. Essa estratégia de marketing inteligente rapidamente tornou os personagens populares entre crianças e adultos, ajudando a consolidar os Rice Krispies como um café da manhã único e divertido. Com o passar do tempo, Snap, Crackle e Pop se tornaram ícones culturais, frequentemente aparecendo em comerciais como personagens animados que trazem alegria ao café da manhã. Eles não apenas representam o produto, mas também se tornaram parte da cultura pop americana, aparecendo em produtos e desfiles. Sua popularidade duradoura é um testemunho do poder do branding em criar personagens memoráveis que ressoam com os consumidores. Então, da próxima vez que você ouvir esses sons durante o café da manhã, lembre-se da história desses personagens brincalhões. Não é incrível como uma ideia de marketing simples pode criar figuras tão duradouras e icônicas? Incrível, mas é verdade. A Nintendo tinha consultores de jogos. Na época em que a internet ainda não tornava tudo acessível, os jogadores enfrentavam dificuldades que podiam ser frustrantes. Se eles ficavam presos em um nível de seus jogos favoritos da Nintendo, tinham uma oportunidade única: o serviço Powerline. Esse serviço telefônico conectava os jogadores a consultores experientes que ofereciam ajuda personalizada. Não importava quais chefes difíceis eles enfrentavam, quais labirintos complicados precisavam atravessar ou onde encontrar itens escondidos. Esses consultores estavam a apenas uma ligação de distância, prontos para ajudar a resolver problemas e melhorar a experiência de jogo. O serviço era popular, oferecendo suporte e confiança, e muitos que ligavam compartilhavam momentos memoráveis de suas conversas com os consultores. Hoje, com fóruns e guias online ao nosso alcance, é interessante lembrar de um tempo em que uma simples ligação telefônica podia transformar a frustração em vitória. Como você se sentiria ao ligar para um especialista em jogos em busca de ajuda? Vamos revelar a verdade sobre os insetos que dormem. Em média, uma pessoa come cerca de 70 insetos diferentes e cerca de 10 aranhas enquanto dorme. Pode parecer chocante, mas é verdade. Enquanto você dorme, pequenas criaturas podem entrar na sua boca sem que você perceba. Normalmente são insetos comuns, como formigas e besouros, que podem entrar no seu quarto, especialmente se você dorme ao ar livre ou em lugares não vedados. A boa notícia é que se você acidentalmente comer essas pequenas criaturas, elas geralmente não fazem mal. Muitas culturas até consideram os insetos como petiscos nutritivos. Então, da próxima vez que você se cobrir com um cobertor, lembre-se de que pode estar compartilhando seus sonhos com hóspedes inesperados. Quem sabe que aventuras você pode ter enquanto desfruta dessas pequenas iguarias? Porque a Lua mostra apenas um lado? A resposta está na dança fascinante entre a Terra e a Lua. Esse fenômeno, conhecido como rotação sincrônica, significa que a Lua gira em torno de seu próprio eixo no mesmo tempo que leva para orbitar nosso planeta, cerca de 27,3 dias. Portanto, enquanto a Lua gira, ela sempre nos mostra o mesmo lado. Imagine um parceiro de dança que sempre olha para você enquanto gira. É assim que acontece a interação entre a Terra e a Lua. Por causa disso, vemos apenas o lado próximo da Lua, coberto por crateras e mares familiares, planícies escuras.
O lado distante da Lua, muitas vezes erroneamente chamado de lado escuro, permanece um mistério para muitos e só pode ser visto por sondas espaciais ou astronautas que foram até lá. Não é incrível pensar que há um lado inteiro que nunca veremos da Terra? Acredite ou não, os cheiros podem ser registrados como marcas. Esse fato interessante mostra como aromas únicos, como o cheiro dos giz de cera Crayola e até de um limpador de armas específico, deixaram sua marca no mundo das marcas registradas. Nos Estados Unidos, apenas 16 cheiros têm status oficial de marca, o que os torna extremamente raros. Para registrar um cheiro, ele precisa ser um sinal distintivo do produto, o que não é fácil. Por exemplo, o cheiro dos giz de cera Crayola traz nostalgia e criatividade, enquanto o aroma do limpador de armas é uma mistura de amônia e caranguejo, criando uma percepção totalmente diferente. Essas marcas não apenas protegem os negócios contra falsificações, mas também ajudam os consumidores a diferenciar os produtos originais. Com tão poucos cheiros recebendo esse status, cada um deles conta uma história única sobre branding e identidade. Qual você acha que será o próximo cheiro registrado? Você já pensou na culinária da antiga Mesopotâmia? As tábuas de argila dessa civilização incrível, com mais de 4.000 anos, contêm algumas das receitas mais antigas registradas na história. Esses antigos livros de receitas, escritos em cuneiforme, mostram a criatividade culinária da época, com pratos como ensopados, tortas e caldos. No entanto, as instruções costumam ser mínimas, deixando muito espaço para a imaginação. Em uma abordagem moderna, pesquisadores da Universidade de Yale se dedicaram a recriar esses artefatos culinários, resultando em resultados mistos que destacam a complexidade das práticas culinárias antigas. Este estudo não apenas ilumina a cultura alimentar das sociedades antigas, mas também mostra que o amor pela cozinha bem elaborada tem raízes profundas na história. Cada prato carrega histórias da vida cotidiana, ingredientes disponíveis e a arte de cozinhar, lembrando-nos de que a comida sempre foi uma parte importante das conexões humanas. Você não vai acreditar no que o Hipmotion faz com Lego. Este talentoso animador transforma peças simples de Lego em animações culinárias empolgantes que surpreendem o público. Usando cores vibrantes e elementos detalhados, Hipmotion dá vida a diversas cenas culinárias, desde pratos fritos chiando até deliciosas sobremesas. Seu processo criativo envolve a cuidadosa disposição dos blocos de Lego para imitar técnicas culinárias reais, mostrando uma incrível combinação de arte e habilidade. Cada animação não só diverte, mas também inspira com sua narrativa inovadora. A atenção aos detalhes, como texturas dos alimentos e movimentos, torna cada cena viva e envolvente. Seu estilo único conquistou fãs dedicados, pois pessoas de todas as idades apreciam a diversão e a brincadeira em seu trabalho. É surpreendente ver como algo tão simples como Lego pode ser transformado em animações maravilhosas que trazem alegria e criatividade. Você já imaginou cozinhar com peças de Lego bem na sua sala de estar? Você consegue imaginar perder sua casa por causa de um shopping? Em 2005, a Suprema Corte dos Ikaiwari tomou uma decisão marcante no caso Kilo contra New London. Essa decisão apoiou o plano da cidade de desapropriar propriedades privadas em New London, Connecticut, permitindo que os desenvolvedores realizassem um projeto de revitalização que incluía novas lojas e residências. O objetivo era melhorar a economia local e criar empregos, mas muitos proprietários de casas ficaram insatisfeitos. Críticos afirmaram que o plano priorizava interesses corporativos em detrimento dos direitos dos cidadãos, já que muitos dos imóveis desapropriados acabaram abandonados. Essa decisão gerou um intenso debate em todo o país sobre os limites do poder do governo e a justiça da desapropriação. As pessoas se perguntavam: o governo tem o direito de tomar a casa de alguém em nome dos negócios? Essa decisão levantou questões sobre direitos de propriedade e valores comunitários, fazendo muitos refletirem sobre o verdadeiro significado do progresso. Acredite ou não, o caminho de Sofia Coppola inspira. Sofia Coppola se destaca na indústria do cinema não apenas por ser filha do famoso diretor Francis Ford Coppola, mas também por seu talento excepcional. Ela ganhou reconhecimento internacional com o filme Encontros e Desencontros, que conta a tocante história de uma conexão inesperada entre duas pessoas solitárias em Tóquio. A visão única de Coppola e sua profunda compreensão das emoções humanas foram reconhecidas quando ela recebeu o prestigiado prêmio de melhor direção no Festival de Cinema de Veneza.
Esse momento não foi apenas um triunfo pessoal. Foi um grande avanço para as mulheres no cinema, tornando-a apenas a terceira mulher a ser indicada ao Oscar de melhor direção. Seu sucesso abriu caminho para futuras diretoras, provando que a criatividade não tem gênero. O trabalho de Sofia inspirou muitos, mostrando que experiências pessoais e expressão artística podem criar filmes que ressoam profundamente com o público em todo o mundo. O que Sofia Coppola fará a seguir? Você sabia que lesmas do mar podem fotossintetizar? Essa habilidade incrível pertence a algumas espécies, como a Alicia cloródica, que tem um modo de vida único. Quando essas curiosas lesmas do mar comem algas, elas não apenas as digerem, elas incorporam estruturas especiais chamadas cloroplastos das algas em suas próprias células. Isso significa que elas podem usar a luz solar para gerar energia, assim como as plantas. Pense nisso, um ser que é parte animal e parte planta. Essa adaptação notável permite que a Alicia cloródica prospere em condições onde a comida, às vezes, é escassa. Em vez de depender apenas da sua dieta, essas lesmas do mar podem absorver luz solar para alimentar suas atividades. Esse processo é chamado de cleptoplastia, quando a lesma do mar rouba cloroplastos para aumentar suas chances de sobrevivência. É um exemplo incrível de como as formas de vida podem evoluir de maneiras inesperadas, combinando características de diferentes reinos da vida. Então, da próxima vez que você pensar em fotossíntese, lembre-se de que isso não é mais apenas para as plantas. Você já se perguntou por que algumas borboletas desaparecem? A borboleta Greta Otto, conhecida como borboleta de vidro, tem uma tática de sobrevivência surpreendente. Suas asas transparentes se misturam perfeitamente ao ambiente, tornando-a quase invisível para os predadores. Imagine que você está bebendo sua bebida favorita e, de repente, percebe que seu copo desapareceu. É assim que as asas da borboleta de vidro funcionam. Os delicados padrões e a capacidade de refletir e refratar a luz ajudam a borboleta a se esconder entre folhas e galhos, transformando a camuflagem em uma arte. Essa adaptação inteligente não é apenas para a beleza. Ela desempenha um papel vital em sua sobrevivência, permitindo que evitem pássaros e outras criaturas famintas. Essas borboletas fascinantes flutuam pelas florestas tropicais da América Central e do Sul, deslizando graciosamente, confiando em sua invisibilidade. Esse fenômeno natural levanta questões interessantes sobre a evolução e como as espécies se adaptam ao longo do tempo. Que outros truques surpreendentes os animais usam na natureza? A natureza nunca deixa de nos surpreender, e a borboleta de vidro é apenas um exemplo de quão bela e complexa pode ser a vida. O que realmente influencia os gastos no Halloween? Todo ano, os americanos gastam impressionantes 1,5 bilhões de dólares em fantasias para adultos. É um valor considerável só para se vestir, não é mesmo? O Halloween não é só para crianças, é um momento em que os adultos mostram sua criatividade e se divertem com as transformações. De bruxas assustadoras a memes engraçados, os adultos buscam a fantasia perfeita que reflita sua personalidade ou senso de humor. Muitas pessoas vão a festas à fantasia, usam roupas temáticas no trabalho ou participam de eventos comunitários, o que resulta em gastos altos. Os varejistas notam um aumento significativo nas vendas e ideias criativas de fantasias inundam as redes sociais, inspirando novas compras. Quando todos entram no clima do Halloween, é interessante pensar em quanto esforço, criatividade e dinheiro são investidos para tornar esse dia festivo e inesquecível para adultos em todo o país. Novidades incríveis sobre o piloto automático e o status da pequena. A questão sobre uma menina de 2 anos chamada Uzia e seu lugar na América desperta interesse. A discussão gira em torno da tecnologia do piloto automático e se devemos considerar crianças pequenas como Uzia como membros dos EUA. Esse debate está ligado a um tema mais amplo sobre inovações no transporte, especialmente sobre como novas tecnologias estão mudando a abordagem do nosso país em relação à regulamentação e cidadania. Enquanto isso, a DN América está criando ativamente oportunidades e empregos permanentes para muitas pessoas. Essa combinação de automação e ambições humanas levanta questões importantes, como equilibrar o progresso tecnológico com os valores de cidadania e comunidade. À medida que mais famílias enfrentam essas mudanças, o caso único de Uzia pode mostrar como as inovações afetam até os menores entre nós. O que você acha que isso significa para as futuras gerações? Você pode acreditar na inclinação da Rua Baldwin.
Essa famosa rua na Nova Zelândia é considerada a mais inclinada do mundo, com um ângulo de 35 graus. Essa inclinação acentuada não é apenas um fato curioso, ela traz dificuldades reais para quem a atravessa. Por exemplo, os carteiros enfrentam um problema único. Em vez de descer com veículos, muitas vezes precisam usar escadas para que seus caminhões não deslizem. A Rua Baldwin não é apenas um desafio para motoristas, ela também exige bom equilíbrio dos pedestres, que podem ter dificuldade em andar em linha reta. Os moradores dessa rua em comum aprenderam a se adaptar, e alguns até encaram a inclinação como parte da vida cotidiana. No entanto, a inclinação também atrai turistas e aventureiros que desejam experimentar essa estrada, que desafia a gravidade. A rua se tornou uma atração fascinante, chamando a atenção de pessoas do mundo todo. Portanto, se você é fã de lugares altos ou apenas curioso sobre os locais mais inusitados do mundo, a Rua Baldwin definitivamente oferece uma aventura emocionante. O que realmente acontece quando você bebe vinho? Essa sensação seca e adstringente na boca vem dos taninos, que são compostos naturais encontrados em vinhos tintos encorpados e chás fortes. Os taninos criam um gosto adstringente ao se ligarem às proteínas da sua saliva e dos tecidos da boca. Isso é semelhante ao seu uso histórico na curtimenta de peles, onde ajudam a ligar as proteínas das peles de animais, tornando-as mais resistentes e duráveis. Os taninos não só afetam a textura, eles também realçam os sabores e aromas dos vinhos e chás. É por isso que alguns vinhos tintos podem ter um sabor tão rico e complexo. Ao experimentar essas bebidas, a interação com os taninos pode causar sensações que variam de acordo com o tipo de vinho ou chá. Por exemplo, vinhos tintos jovens podem parecer mais adstringentes do que os envelhecidos. Curiosamente, os taninos também desempenham um papel nas propriedades benéficas do vinho tinto, como os antioxidantes, que podem ajudar a proteger seu coração. Portanto, da próxima vez que você desfrutar de um copo de vinho tinto ou de um chá forte, pense na fascinante jornada dos taninos. Você sabia sobre o rei do chocolate? Amaury Gachan, um mestre confeiteiro e chocolatier da França, conquistou os amantes de sobremesas ao redor do mundo com seu talento incrível. Gachan não apenas faz sobremesas, ele as transforma em impressionantes esculturas comestíveis que encantam as pessoas. Suas criações frequentemente combinam arte e gastronomia, apresentando cores vibrantes, designs originais e detalhes complexos. O que torna suas obras únicas é a capacidade de criar não apenas produtos visualmente impressionantes, mas também delícias que têm um sabor tão bom quanto a aparência. Essa combinação única lhe rendeu reconhecimento no mundo culinário e o título de Rei do Chocolate. Imagine morder uma sobremesa que parece uma delicada flor ou um majestoso animal, tudo feito de chocolate e outros ingredientes doces. Cada peça conta sua própria história, convidando as pessoas a experimentar a sobremesa de uma nova maneira. As obras de Gachan inspiram outros a explorar sua criatividade na cozinha e nos lembram que a comida pode ser tanto uma forma de arte quanto um prazer delicioso. O que você acha? Como a arte e a comida podem se combinar? Por que os pilotos dos Blue Angels arriscam suas vidas? Este grupo de elite de pilotos militares, conhecido por suas emocionantes apresentações aéreas, tem uma história impressionante. Dos 262 pilotos que voaram com os Blue Angels, 27 tragicamente perderam a vida durante treinamentos ou shows aéreos. Essa estatística sombria representa cerca de 10% de mortalidade. Esses corajosos aceitam desafios sérios, demonstrando habilidades incríveis enquanto voam a altas velocidades a poucos metros uns dos outros. Manobras complexas testam tanto os pilotos quanto suas aeronaves no limite da segurança. Apesar do rigoroso treinamento e dos protocolos de segurança, o risco é parte integrante desse trabalho emocionante. A paixão pela aviação e a emoção de se apresentar para o público entusiasmado motivam esses pilotos a enfrentar tais perigos. Compreender essa realidade destaca a dedicação e a coragem excepcionais necessárias para ostentar as asas dos Blue Angels. Você teria coragem de voar assim? Descubra a magia dos cabides de madeira. Os cabides de madeira, especialmente os de cedro, não só têm uma aparência bonita no seu armário, mas também possuem um aroma fresco que ajuda a manter suas roupas cheirosas. O cedro é conhecido por repelir insetos como as traças, tornando-se uma ótima escolha para proteger suas peças favoritas.
Além disso, esses cabides são resistentes e suportam casacos pesados sem dobrar ou quebrar. Ao contrário dos frágeis cabides de plástico, os cabides de cedro mantêm seu guarda-roupa organizado e com estilo. Com sua durabilidade e propriedades repelentes, são um excelente investimento para quem deseja manter a ordem e a frescura no armário. Então, por que não melhorar o armazenamento das suas roupas com esses encantadores e funcionais cabides de madeira? Você já se perguntou por que a Times Square é tão famosa? Não é só pelas luzes brilhantes e pelas multidões que tornam esse lugar lendário. O próprio nome esconde um segredo interessante. A Times Square recebeu esse nome em homenagem ao jornal New York Times, que mudou sua sede para essa área em 1904. Esse evento deu início a um vibrante centro de vida e logo depois começou a tradição da contagem regressiva para o Ano Novo com a queda da bola, atraindo milhões de visitantes todos os anos para ver a contagem até a meia-noite. Hoje, a Times Square é conhecida por seus impressionantes painéis de publicidade digital e pela atmosfera elétrica nas ruas, mas foi a conexão com o gigante da mídia que deu vida a esse lugar. Então, da próxima vez que você estiver passeando pela Times Square, lembre-se de que é uma homenagem ao jornalismo e não apenas uma contagem do tempo. Você teria adivinhado isso? O que realmente faz a lhama se recusar a se mover? Lhamas podem carregar até 45 quilos, o que as torna excelentes animais de carga em várias partes do mundo. No entanto, esses animais peludos têm uma característica especial, a teimosia. Se a lhama sente que está muito pesada, ela simplesmente se recusa a se mover, quase como uma criança fazendo birra quando não quer comer legumes. Esse comportamento pode ser bem engraçado, mas destaca a importância de entender os limites de cada lhama. Proprietários e cuidadores devem prestar atenção ao que esses animais conseguem carregar sem dificuldades, pois cargas excessivas podem levar à paralisia. Lhamas são inteligentes e sociáveis, frequentemente formando laços fortes com seus cuidadores humanos. Ao entender suas necessidades e respeitar seus limites, podemos construir uma relação de confiança com esses animais incríveis. O que aconteceu quando o senador trouxe uma bomba falsa? Em 2014, o senador australiano Bill Heffernan chamou a atenção com sua ousada protesto contra novas medidas de segurança no parlamento. Para mostrar as vulnerabilidades, Heffernan astutamente trouxe uma bomba falsa para o prédio. Ele fez isso para mostrar como é fácil violar a segurança. Durante uma audiência no Senado, ele revelou o dispositivo, chocando seus colegas e iniciando uma discussão sobre a segurança em prédios públicos. Seu ato dramático surpreendeu a todos, mas também acendeu debate sobre a eficácia das medidas de segurança. Alguns aplaudiram sua coragem em chamar a atenção para os problemas de segurança, enquanto outros criticaram seus métodos como imprudentes. Essa ousadia gerou polêmica, fazendo as pessoas refletirem sobre a segurança de seus espaços públicos e quais medidas estão sendo tomadas para proteger contra ameaças reais. Vamos revelar a verdade sobre os chocolates. Você sabia que para fazer um grande chocolate são necessários cerca de 400 grãos de cacau? Esse fato interessante mostra a importância das árvores de cacau na produção do chocolate. Cada árvore pode produzir de 400 a 1.500 grãos por ano, dependendo de fatores como o clima e saúde da árvore. Por isso, a colheita de cada árvore é valiosa e limitada. Pense nisso. Cada vez que você saboreia um chocolate, está apreciando o trabalho árduo da árvore de cacau. A colheita do cacau é trabalhosa. Os agricultores colhem cuidadosamente os frutos maduros e extraem os grãos. Após a colheita, os grãos passam por fermentação, secagem e torrefação, antes de se transformarem no chocolate que amamos. Como o chocolate é uma das guloseimas mais queridas do mundo, entender sua origem e o esforço envolvido em sua produção faz com que cada pedaço seja ainda mais apreciado. Não é incrível quanto trabalho está por trás dos seus doces favoritos? Você sabia que os guepardos têm garras especiais? Os guepardos, conhecidos como os animais terrestres mais rápidos, possuem uma característica única que os ajuda a alcançar velocidades incríveis: garras semi-retráteis. Ao contrário da maioria dos felinos, cujas garras podem ser totalmente retráteis, as garras do guepardo permanecem parcialmente expostas. Esse design inteligente proporciona uma melhor aderência ao solo, ajudando-os a manter a estabilidade durante perseguições em alta velocidade. Imagine correr a 60, 70 milhas por hora. É isso que um guepardo pode fazer por 20, 30 segundos. Suas garras semi-retráteis, combinadas com um corpo esguio e músculos longos nas pernas, fazem deles os mais rápidos do reino animal.
Embora esses incríveis felinos sejam feitos para movimentos rápidos, eles enfrentam desafios em seu habitat natural, como a perda de habitat e a competição com outros predadores. Compreender como suas características físicas únicas os ajudam a sobreviver nos permite apreciar o delicado equilíbrio da natureza e a importância da conservação. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre um guepardo correndo pela savana, lembre-se de que suas garras especiais desempenham um papel fundamental em sua velocidade incrível. E isso pode te surpreender. O status de Plutão mudou drasticamente. Quando foi descoberto em 1930, Plutão era orgulhosamente chamado de nono planeta do nosso sistema solar. No entanto, em 2006, os cientistas decidiram reclassificá-lo como um planeta anão, o que gerou debates entre astrônomos e amantes do espaço. Um dos aspectos mais interessantes de Plutão é seu longo caminho orbital. Ele leva incríveis 248 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Isso significa que desde sua descoberta, Plutão ainda não conseguiu terminar uma volta completa. Imagine comemorar seu aniversário a cada 248 anos. Bem incomum, não é? A órbita alongada de Plutão e sua distância do Sol contribuem para a formação de sua superfície gelada e atmosfera complexa. Embora não seja mais considerado um planeta, Plutão continua sendo um objeto fascinante para estudo, sempre nos lembrando da complexidade e diversidade do nosso sistema solar. A verdade é que a Cachoeira do Salto Ângel é majestosa. Essa impressionante cachoeira na Venezuela é a mais alta do mundo, com uma queda de 979 metros a partir do platô conhecido como Ollantaytambo. Imagine-se diante de uma maravilha natural, onde a água desce continuamente, criando uma névoa hipnotizante que destaca as cores vibrantes da floresta ao redor. A vegetação exuberante ao redor da Cachoeira do Salto Ângel abriga muitos animais selvagens, incluindo tucanos e macacos. Os visitantes frequentemente embarcam em aventuras emocionantes por florestas tropicais, densas para ver essa visão inspiradora. Seja você fã de trilhas pela rica flora ou passeios de barcos cênicos, a Cachoeira do Salto Ângel oferece experiências inesquecíveis. Então, quando você planeja sua aventura para ver essa impressionante obra-prima da natureza, acredite ou não, Sydney Sweeney ama queijo. Essa talentosa atriz é apaixonada por tudo que envolve queijo, especialmente Gouda e parmesão. Em vez de apenas beliscar petiscos comuns, Sydney leva seu amor a um novo nível, criando versões gourmet de lanchonetes que mostram sua criatividade na cozinha. Imagine um prato colorido com queijos artesanais, perfeitamente combinados com frutas frescas, nozes e, quem sabe, até com crackers gourmet. A abordagem de Sydney não só destaca seu amor por ingredientes de qualidade, mas também transforma um prato infantil favorito em algo especial. Você pode imaginar como ela desfruta dessas delícias em uma noite relaxante em casa, ou talvez em um jantar aconchegante com amigos. Sydney nos lembra que a comida pode ser uma fonte de alegria e arte, adicionando um toque especial aos momentos do dia a dia. Então, da próxima vez que você a ver na tela, pense nas aventuras que ela pode estar vivendo nos bastidores com queijos. Com seu amor por queijo e sua abordagem criativa, quem sabe quais combinações deliciosas ela vai inventar da próxima vez. Você pode se surpreender. De onde vem o nome pato? Na verdade, o termo pato tem uma origem interessante, ligada ao comportamento único dessas aves encantadoras. O nome não está relacionado com suas patas palmadas ou seu andar desajeitado, mas sim com o jeito que os patos mergulham a cabeça na água em busca de comida. Essa ação, chamada de mergulho, é vital para a sua sobrevivência, pois eles procuram plantas aquáticas, insetos e peixes pequenos escondidos sob a superfície. A palavra em inglês antigo, dulce, refere-se exatamente a essa ação, destacando como a linguagem, muitas vezes, reflete o comportamento dos animais. É interessante pensar que toda vez que falamos sobre essas criaturas adoráveis, estamos nos conectando a um comportamento que é crucial para a sua vida. Então, da próxima vez que você ver um pato mergulhando alegremente, lembre-se de que seu nome está ligado aos seus hábitos alimentares. Um ótimo exemplo da influência da natureza na linguagem. Que incrível que nossas palavras podem nos contar tanto sobre a natureza. Vamos revelar a verdade sobre joias feitas de fiapos de umbigo. Um artista australiano transformou um objeto cotidiano em uma incrível arte vestível através de um projeto inusitado, a criação de joias a partir de fiapos de umbigo coletados.
Este projeto extraordinário nos faz repensar o que consideramos arte e beleza. O artista coleta os fiapos ao longo do tempo, transformando esse fluff, muitas vezes ignorado, em peças como colares e brincos, ao mesmo tempo que provoca discussões sobre criatividade e higiene. Usando o que muitos jogariam fora sem pensar, o projeto desafia corajosamente as ideias tradicionais sobre os materiais usados na arte. Ele nos convida a olhar o mundo de uma maneira diferente, encontrando inspiração nos lugares mais inesperados. Embora a ideia possa parecer estranha, ela destaca os limites infinitos da autoexpressão artística. Então, o que você acha? Isso faz você refletir sobre como definimos a arte? Vamos desvendar a verdade sobre o efeito Coriolis. Esse fenômeno fascinante acontece por causa da rotação da Terra em torno de seu eixo, criando uma força invisível que influencia o movimento de grandes sistemas, como furacões e correntes oceânicas. No hemisfério norte, o efeito Coriolis faz esses sistemas girarem no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, giram no sentido horário. Imagine um gigantesco redemoinho ou uma tempestade poderosa. A forma como eles se movem depende de onde você está no planeta. Compreender o efeito Coriolis é fundamental para prever o tempo e garantir voos seguros. Por exemplo, meteorologistas confiam nele para prever tempestades, e pilotos de companhias aéreas o consideram ao planejar rotas. Isso também é importante para a navegação no oceano, já que as correntes se movem de maneira diferente em cada hemisfério. Então, da próxima vez que você assistir à previsão do tempo ou planejar uma aventura no mar, lembre-se de que o efeito Coriolis está agindo silenciosamente, moldando nosso mundo. E isso pode te surpreender. 2 trilhões de galáxias aguardam descoberta. O universo que observamos é um espaço incrível, repleto de maravilhas, onde existem cerca de 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia é uma metrópole vibrante de atividade cósmica, contendo milhões e trilhões de estrelas, além de planetas, nuvens de gás, buracos negros e a misteriosa matéria escura. Para se ter uma ideia, o número de estrelas pode superar a quantidade de grãos de areia em todas as praias da Terra. Mas lembre-se, vemos apenas uma pequena parte do que existe. Além da nossa percepção, há um espaço infinito, cheio de maravilhas e possivelmente ainda mais galáxias. Cada pontinho que você vê no céu noturno é um vislumbre desse grandioso tapeçário cósmico que nos faz refletir sobre o que está além do nosso entendimento atual. Ao explorar mais profundamente o universo, lembramos o quão vasto e enigmático ele é. Você sabia que atravessar o Saara era extremamente arriscado? A rota comercial transariana, uma das mais antigas e desafiadoras da história, era um grande empreendimento para os comerciantes. Imagine-se caminhando por desertos escaldantes e paisagens áridas e desabitadas, carregando uma carga valiosa. Os mercadores transportavam produtos caros, como sal, ouro e marfim, que eram muito procurados em várias regiões. As enormes dimensões do Saara, com suas intermináveis dunas de areia e temperaturas extremas, criavam sérios perigos, incluindo desidratação e perda de orientação. As caravanas frequentemente contavam com guias locais, que conheciam bem a região e as estrelas para navegar. Apesar dos riscos, essas rotas prosperaram por séculos, conectando diferentes culturas e economias. O comércio não apenas enriquecia aqueles que se atreviam a atravessar o deserto, mas também promovia a troca de ideias e tradições, demonstrando a resiliência e a criatividade humana diante das adversidades da natureza. Não é surpreendente como condições tão severas criaram importantes laços históricos. Prepare-se para se surpreender com as habilidades importantes dos polinizadores. Esses insetos zumbidores são verdadeiros heróis da natureza, desempenhando um papel fundamental na polinização das plantas. Ao transportar pólen de flor em flor, os polinizadores ajudam muitas plantas a se reproduzirem, o que é essencial para o crescimento de frutas, verduras e diversas flores silvestres. Isso os torna importantes não apenas para a biodiversidade, mas também para a nossa produção de alimentos. Na verdade, os polinizadores são alguns dos polinizadores mais eficientes, especialmente em climas mais frios, onde outros polinizadores, como as abelhas, podem ter dificuldades. Seus corpos grandes e peludos são perfeitos para coletar pólen, e eles trabalham incansavelmente para manter os ecossistemas saudáveis. Sem eles, muitas culturas poderiam ter uma produção menor, afetando tanto os agricultores quanto os consumidores. Portanto, da próxima vez que você avistar um polinizador, lembre-se de que essas pequenas criaturas têm um grande impacto em nosso mundo.
Como podemos protegê-los e garantir seu futuro? Muitos não sabem, mas os cabelos grisalhos têm uma história. Tudo se resume à melanina, o pigmento que dá cor aos nossos cabelos, pele e olhos. Com o passar do tempo, os folículos capilares produzem menos melanina, pois as células que geram o pigmento, chamadas melanócitos, se tornam menos ativas ou até morrem. Esse processo faz com que os cabelos cresçam transparentes ou brancos, criando o clássico visual grisalho em meio a mechas mais escuras. Curiosamente, a genética tem um papel importante em quando e quão rápido isso acontece. Alguns de nós podem começar a notar cabelos grisalhos aos 20 anos, enquanto outros podem desfrutar de sua cor natural até os 50 anos ou mais. O estresse também influencia esse processo. Embora não cause o embranquecimento diretamente, pode acelerá-lo em algumas pessoas. Então, se você notar uma mecha prateada, lembre-se de que isso é uma parte natural do envelhecimento e um sinal do seu caminho único na vida. Muitas pessoas não sabem, mas os computadores podem ser minúsculos. Em 2018, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Michigan alcançou um resultado impressionante ao criar o menor computador do mundo, medindo apenas 0,12 polegadas de cada lado. Este mini computador revolucionário não é apenas um brinquedo interessante, ele representa um grande avanço nas tecnologias de computação. Imagine um computador inteiro cabendo em um espaço menor que um grão de arroz. Este dispositivo minúsculo utiliza uma combinação de materiais modernos e uma abordagem inovadora de engenharia, permitindo que ele realize cálculos simples e se comunique sem fio. Os pesquisadores acreditam que essa pequena maravilha pode ter diversas aplicações, como monitorar mudanças no meio ambiente ou alimentar dispositivos inteligentes de novas maneiras. À medida que a tecnologia continua a encolher, em breve poderemos viver em um mundo cheio de máquinas microscópicas capazes de transformar indústrias e a vida cotidiana. É incrível pensar que o futuro da computação pode ser tão pequeno. Você sabia que as algas não são plantas? Na verdade, elas pertencem a um grupo único de organismos chamado protistas. Essa categoria interessante inclui micro-organismos eucariotos, que não se encaixam nas classificações de plantas, fungos ou animais. As algas, que são frequentemente encontradas em oceanos, lagos e até mesmo em solo úmido, desempenham um papel importante em nossos ecossistemas. Embora muitas pessoas as considerem plantas verdes simples, na verdade, elas são muito mais diversas. Algumas algas são unicelulares, enquanto outras podem formar vastas florestas subaquáticas. Esses organismos são vitais para o meio ambiente, pois produzem oxigênio e servem como uma fonte principal de alimento para muitos seres aquáticos. Além disso, as algas têm várias aplicações em indústrias como a de alimentos e biocombustíveis, o que destaca sua importância não apenas como parte de nosso ecossistema. Então, da próxima vez que você ver uma mancha verde e viscosa na água, lembre-se de que não é apenas uma planta, é um membro da incrível família dos protistas. Quais outros fatos surpreendentes existem sobre o mundo vivo? Um fato interessante sobre a gata CC. CC não é uma gata comum. Ela ganhou destaque por causa de um fenômeno genético surpreendente chamado inativação aleatória do cromossomo X. Isso significa que sua pelagem é formada por genes de uma maneira única. As gatas têm 2 cromossomos X, e aleatoriamente um deles é desligado em cada célula. Como resultado, CC herdou uma pelagem que é diferente da de seu doador genético. Você pode ver essa mistura única de cores e padrões em seu pelo. Assim, quando CC anda com orgulho, ela mostra seu estilo inconfundível, tornando-se um exemplo vivo da criatividade da natureza. Esse fenômeno explica por que muitas gatas têm pelagens misturadas, o que pode confundir até os mais experientes amantes de gatos. Não é incrível como a genética pode agir de maneiras tão inesperadas? O que você acha que torna a história da CC tão especial? E se eu te disser que os corações pesam até 680 quilos? Isso mesmo, um dos maiores corações entre os animais pertence à baleia azul, e é uma verdadeira maravilha da natureza. Esse coração gigante pesa quase 1 tonelada e bombeia sangue por todo o enorme corpo da baleia, que pode ter mais de 30 metros de comprimento. É impressionante, mas ele bate apenas cerca de 10 vezes por minuto. Esse ritmo lento ajuda esses gigantes gentis a manter seu tamanho colossal enquanto nadam nas profundezas do oceano. O coração da baleia azul não é apenas uma bomba poderosa,
Ele desempenha um papel fundamental em manter seu corpo imenso, fornecendo oxigênio e nutrientes a todos os órgãos. Imagine quão forte e eficiente deve ser esse órgão incrível para atender às necessidades de um ser tão grande. Não é fascinante? Você sabia que a Grande Muralha da China não é uma única parede? Essa impressionante estrutura, reconhecida como uma das maravilhas do mundo moderno, na verdade é composta por uma série de muros, fortificações e barreiras naturais que se estendem por mais de 21 mil quilômetros. Construída ao longo de várias dinastias, começando no século 7 a.C., a Grande Muralha foi projetada para proteger os estados chineses de invasões, mas nem sempre funcionou como uma barreira contínua. Em vez disso, ela é um complexo mosaico de muros feitos de diferentes materiais, como terra, pedra e tijolo, dependendo do que estava disponível na época. Algumas partes estão bem preservadas e são muito populares entre os turistas, enquanto outras estão em ruínas e em locais isolados. Ao caminhar pela muralha, você não só desfrutará das vistas deslumbrantes das montanhas e vales ao redor, mas também encontrará uma rica história e um incrível artesanato que foram investidos na construção dessa obra monumental. Cada seção conta a história das pessoas e dos recursos que a criaram. Então, por que essa estrutura incrível continua a atrair milhões de pessoas de todo o mundo? Você sabia que cerca de 90% das pessoas sonham com cores vibrantes, enquanto apenas 10% sonham em preto e branco? Isso é incrível. Os sonhos coloridos têm chamado a atenção de pesquisadores e psicólogos há muitos anos. Normalmente, quando sonhamos, nossa imaginação pinta tudo, desde campos verdes até céus azuis brilhantes. Cientistas acreditam que isso está relacionado à quantidade de cores que nos cercam no dia a dia, especialmente com a popularização da televisão colorida e das mídias. Curiosamente, muitos idosos costumam relatar sonhos em preto e branco, o que pode refletir as experiências visuais menos vibrantes de sua juventude. Fatores como idade, cultura e até mesmo os meios de comunicação que consumimos podem influenciar nossos sonhos. Então, da próxima vez que você for dormir, preste atenção nas cores dos seus sonhos. Elas são tão vibrantes quanto na sua vida acordada, ou tendem a ser mais em tons de cinza. E se eu te contar sobre o legado dos irmãos Wright? Em 17 de dezembro de 1903, a Carolina do Norte foi o palco de um incrível avanço na história da humanidade, quando os irmãos Wright realizaram o primeiro voo bem-sucedido em um avião em Kill Devil Hills, perto de Kitty Hawk. Esse evento marcante não só deu início à era da aviação, mas também transformou para sempre o transporte. Os irmãos Orville e Wilbur Wright levantaram voo com seu avião, o Wright Flyer, e voaram por apenas 12 segundos. Mas esse breve voo simbolizou o começo de uma nova era. Hoje, a Carolina do Norte homenageia seu espírito pioneiro com memoriais e museus, onde os visitantes podem aprender sobre as inovações dos Wright e sua incansável determinação. Todo ano, pessoas de todo o mundo se reúnem para celebrar essa conquista e lembrar como um pequeno voo mudou as viagens e conectou nossas vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Você está pronto para explorar as maravilhas da aviação? Isso pode te surpreender, a mãe de todas as demonstrações. Em 1968, Douglas Engelbart fez uma apresentação revolucionária que mudou nossa interação com os computadores. Nesse evento, Engelbart mostrou elementos-chave que se tornaram a base do processo computacional moderno. Imagine como usamos janelas para multitarefa, hipermídia, que conecta informações e videoconferências que transformaram a comunicação à distância. Engelbart também apresentou o mouse, uma ferramenta que revolucionou a navegação no espaço digital, além de editores de texto, que facilitaram muito a escrita e a edição de documentos. Essa demonstração estava tão à frente de seu tempo que muitas de suas ideias hoje parecem comuns, mas na época eram revolucionárias. A visão de Engelbart não apenas aumentou a produtividade pessoal, mas também lançou as bases para a internet e muitas tecnologias modernas das quais dependemos hoje. Você consegue acreditar que todas essas inovações surgiram em uma única apresentação? Vamos descobrir a verdade sobre as montanhas mais altas do Alasca. Você sabia que o Alasca abriga as 10 montanhas mais altas dos Estados Unidos? No topo dessa lista majestosa está o Denali, anteriormente conhecido como Monte McKinley. Ele se eleva a impressionantes 6.190 metros acima do nível do mar, sendo não apenas a montanha mais alta do Zikai, mas também a mais alta da América do Norte. Este incrível pico é cercado por paisagens deslumbrantes e faz parte do vasto Parque Nacional Denali, onde aventureiros e amantes da natureza vão para admirar sua beleza.
O nome Denali, na língua dos nativos Koyukon, significa alta, destacando seu status majestoso. Seja você um caminhante, um alpinista ou apenas alguém que aprecia a vista, Denali e suas montanhas vizinhas encantam todos que as veem. Você está pronto para explorar esses gigantes da natureza? Você percebeu como as redes sociais mudam a comunicação? É impressionante como plataformas como Facebook, Instagram e Twitter se tornaram espaços vibrantes para a autoexpressão. Hoje, milhões de usuários compartilham histórias pessoais, pensamentos e opiniões com apenas um clique, alcançando um público que vai além do seu círculo mais próximo. Essa transformação altera nossas interações, permitindo que pessoas de diferentes origens se conectem e celebrem sua singularidade. Com um simples post ou tweet, alguém pode iniciar uma conversa sobre saúde mental, justiça social, ou até mesmo sobre as alegrias do dia a dia, promovendo compreensão e empatia entre diferentes comunidades. Ao trocar ideias e experiências, também estamos redefinindo o que significa estar conectado no mundo digital. Então, como essas mudanças afetam nossa sociedade e nossos relacionamentos? Estamos nos tornando mais unidos ou mais divididos por meio dessa troca online? Isso pode te surpreender. O incrível crescimento de Yao Ming. Com 2 metros e 31 centímetros, Yao Ming é o jogador mais alto da história da NBA. Esse gigante não nasceu no Zekari, mas veio da China. Em 1993, ele foi escolhido no draft pelo Washington Wizards. Yao rapidamente se tornou um nome famoso e uma sensação no basquete. Sua combinação única de habilidades, altura e agilidade o permitiu dominar em quadra e fascinar fãs ao redor do mundo. A influência de Yao vai além do basquete. Ele também atuou no filme Meu Gigante, mostrando sua versatilidade como atleta e ator. Ao longo de sua carreira, ele quebrou recordes e mudou a percepção do que um jogador de basquete pode ser. A influência de Yao ainda é sentida na NBA, inspirando futuras gerações de jogadores, especialmente de diferentes países. Sua jornada da China à fama no basquete é um testemunho de trabalho duro e perseverança. Não é incrível como uma pessoa pode mudar um esporte inteiro? Você já se perguntou por que o xadrez é tão universal? O xadrez não é apenas um jogo, é um fenômeno mundial jogado em quase todos os países. Desde cidades movimentadas até vilarejos tranquilos, as pessoas se reúnem em torno de tabuleiros de xadrez, participando desse antigo jogo estratégico que existe há mais de 1000 anos. A atração do xadrez está em suas regras simples e na complexidade de sua estratégia, tornando-o acessível para iniciantes e, ao mesmo tempo, oferecendo profundidade infinita para jogadores experientes. Países como Rússia, Índia e Iowa realizam grandes torneios, mostrando imenso talento e forte competição. O xadrez supera barreiras linguísticas e culturais, unindo pessoas através de desafios e vitórias compartilhadas. Seja em uma partida descontraída no parque ou em jogos tensos em locais prestigiados, o jogo desenvolve o pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas. Cada movimento é importante, ensinando paciência e previsão. Quando as peças dançam no tabuleiro, os jogadores experimentam não apenas rivalidade, mas também camaradagem e respeito pelos seus oponentes. Portanto, da próxima vez que você ver um tabuleiro de xadrez, lembre-se de que não se trata apenas de vencer, trata-se de se conectar com outras pessoas ao redor do mundo. E se eu te disser que Juscar é a vila dos Smurfs? Esta encantadora cidade na Espanha inicialmente planejava voltar às casas brancas tradicionais após uma campanha publicitária com os adorados personagens azuis. No entanto, os moradores mudaram de ideia. Eles decidiram adotar o vibrante tom de azul, que transformou sua vila em um verdadeiro conto de fadas dos Smurfs. Com vistas deslumbrantes das montanhas ao redor e uma arquitetura charmosa, Juscar se tornou um destino popular para turistas que buscam capturar momentos mágicos. Os habitantes votaram para manter a cor azul, declarando oficialmente sua casa como a Vila dos Smurfs, celebrando não apenas sua identidade única, mas também a alegria que isso traz aos visitantes. Agora, a vila é repleta de diversão, com eventos temáticos dos Smurfs, atraindo fãs de todas as idades. Os turistas podem passear pelas ruas coloridas, tirar fotos e até saborear iguarias locais em um cenário de conto de fadas. Juscar é um ótimo exemplo de como o espírito comunitário pode transformar um lugar e criar uma atmosfera alegre que agrada a todos, provando que às vezes mudanças podem ser verdadeiramente incríveis.
É verdade que há mais focas na Noruega do que pessoas. A Ilha das Focas, uma parte incrível da Noruega, é um tesouro escondido, famosa por suas paisagens deslumbrantes e rica vida marinha. Imagine águas cristalinas, penhascos rochosos e o som das focas se bronzeando ao sol. Em certas épocas do ano, o número de focas aqui realmente pode superar o de pessoas que vivem na ilha. Imagine-se caminhando pela costa, onde focas brincalhonas frequentemente nadam por perto, como se estivessem recebendo os visitantes em sua casa. Essas criaturas encantadoras se sentem à vontade em seu habitat natural, saboreando peixes e outras iguarias marinhas. O contraste entre as focas vivas e a beleza tranquila da ilha torna este lugar perfeito para amantes da natureza e fotógrafos. Além disso, se você tiver sorte, pode avistar uma ou duas majestosas baleias nadando ao longe. Visitar a Ilha das Focas não é apenas uma aventura, é uma oportunidade de testemunhar o incrível equilíbrio da natureza, onde a vida selvagem prospera ao nosso lado. Pode haver lugar melhor tanto para focas quanto para pessoas. Por que a forma do avião é tão importante? A aerodinâmica do avião está relacionada a como o ar flui ao seu redor, e até mesmo uma pequena mudança na fuselagem pode impactar muito suas características. A fuselagem, que é a parte principal do avião, desempenha um papel crucial na eficiência com que ele atravessa o ar. Quando os designers alteram a forma, tornando-a mais arredondada ou aerodinâmica, eles podem aumentar significativamente a sustentação e reduzir a resistência. Isso significa que o avião pode voar mais rápido e consumir menos combustível, tornando-se mais econômico e ecológico. Pense nisso, os aviões modernos são o resultado de inúmeras horas de testes e ajustes, enquanto os engenheiros buscam o equilíbrio perfeito entre velocidade e estabilidade. Portanto, da próxima vez que você ver um avião voando no céu, lembre-se de que seu design aerodinâmico não é apenas para a beleza, é tudo sobre voar com precisão nas alturas. E se eu te contar sobre as incríveis dunas do Brasil? O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um tesouro escondido, onde as dunas brancas brilham como neve fresca ao sol. Este parque fascinante é conhecido por suas paisagens únicas com formas hipnotizantes que fazem você se sentir como se estivesse em um sonho. Ao explorar o parque, você encontrará lagoas cristalinas que o convidam a se refrescar ou simplesmente apreciar sua beleza. O contraste entre a areia branca e a água azul intensa cria uma imagem pitoresca que é impossível esquecer. Os visitantes vão a Lençóis não apenas pelas paisagens deslumbrantes, mas também para desfrutar da natureza em um ambiente tranquilo. Seja para fazer trilhas, relaxar na areia macia ou tirar fotos, este parque oferece um pedaço do paraíso. Você está pronto para descobrir a beleza mágica do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. É verdade que um estegossauro foi vendido por milhões? Em um evento surpreendente tanto para os amantes de dinossauros quanto para o mundo dos leilões, um esqueleto quase completo de estegossauro chamado Apex foi vendido por impressionantes 44,6 milhões de dólares. Este incrível fóssil não é apenas um resto de dinossauro, é o maior e mais completo estegossauro já encontrado, com impressionantes 254 ossos, preservados de aproximadamente 319 originalmente descobertos. Este raro exemplar foi comprado pelo bilionário Kenneth C. Griffin e destaca não apenas a fascinação pela vida pré-histórica, mas também o crescente interesse na coleção de fósseis. O estegossauro, que viveu na Terra no final do período Jurássico, é conhecido por suas características placas ósseas em dupla ao longo das costas e sua cauda espinhosa. A venda recorde do Apex reflete o quanto essas criaturas antigas são valorizadas no mercado atual. O que você acha que torna os fósseis tão desejáveis? Por que a Antártica enfrenta frios extremos? A temperatura mais baixa já registrada na Terra foi de 144 graus Fahrenheit, 98 graus Celsius, capturada por um satélite em uma noite fria na Antártica. Esse frio intenso ocorre porque a Antártica é, na verdade, um grande deserto, longe do calor do oceano. Durante o inverno, o sol desaparece por meses, levando a um resfriamento drástico do ar. Em temperaturas tão extremas, até o dióxido de carbono se torna sólido e se transforma em gelo seco. Imagine estar em um lugar onde a pele humana pode congelar em poucos minutos. Esses são os perigos dessas temperaturas. Os animais se adaptaram para sobreviver nesse clima severo, mostrando a resistência da natureza. Pesquisadores estudam essas condições extremas para entender melhor as mudanças climáticas.
já que o derretimento das geleiras pode afetar o nível do mar e o clima global. Não é incrível como um lugar tão frio desempenha um papel crucial no futuro do nosso planeta? Difícil de acreditar, mas o governo tem uma grande tarefa. O governo deve fornecer informações a todos os cidadãos, desempenhando um papel fundamental na garantia de transparência e responsabilidade. Essa responsabilidade é enfatizada repetidamente, destacando a importância do acesso dos cidadãos a informações essenciais sobre seus direitos, serviços públicos e questões da comunidade. Ao fornecer essas informações, os governos ajudam a formar uma sociedade informada, o que é vital para uma democracia saudável. Imagine como tudo ficaria confuso se não tivéssemos orientações claras ou atualizações sobre leis, saúde e segurança. Além disso, o acesso à informação permite que as pessoas participem mais ativamente da vida de suas comunidades e responsabilizem os funcionários públicos. Como cidadãos, ao nos mantermos informados, adquirimos o conhecimento necessário para tomar decisões conscientes e participar das discussões que moldam nossas vidas. Então, o que você acha? Quão bem seu governo compartilha informações com você? É verdade que há uma piscina escondida na casa? Uma das maravilhas arquitetônicas mais enigmáticas é uma casa conhecida apenas por sua piscina subterrânea secreta. Essa construção incrível estimula a imaginação, pois ninguém sabe exatamente onde ela está. Imagine uma casa deslumbrante que se integra harmoniosamente à natureza ao redor, com detalhes luxuosos que sugerem riqueza. Mas a parte mais surpreendente está escondida sob a superfície, literalmente. Apesar das inúmeras buscas e de curiosos tentando descobrir sua localização, esse refúgio subterrâneo permanece em segredo. Existem muitas suposições sobre sua finalidade. Será um abrigo tranquilo, um esconderijo pessoal, ou talvez até um mecanismo de sobrevivência em um mundo caótico. Esse mistério atraente adiciona charme ao desconhecido, transformando a arquitetura em mais do que apenas edifícios, mas em histórias que eles guardam. O que você acha que levou a esconder um detalhe tão impressionante? Acredite ou não, a alodoxofobia afeta muitas pessoas. Esse termo descreve o medo da opinião dos outros, algo que muitas vezes ignoramos, mas que pode impactar muito nossas vidas. Imagine entrar em uma sala e começar a se preocupar com o que os outros pensam de você. Isso é a alodoxofobia em ação. Buscar aprovação é normal, mas para alguns esse medo pode levar a evitar situações sociais ou causar ansiedade em interações diárias. Estudos mostram que as redes sociais intensificam esse medo, pois estamos sempre nos comparando aos outros e temendo comentários negativos. Superar essa fobia não é fácil, mas entender é o primeiro passo. Conversar com amigos, ter diálogos abertos ou participar de grupos de apoio pode ajudar as pessoas a se livrarem dessa ansiedade. Você já se sentiu assim? Lembre-se de que é importante cuidar do seu bem-estar e aceitar sua singularidade, independentemente das opiniões alheias. Você sabia sobre a primeira reprise de um programa de TV? Muito antes de maratonas de séries se tornarem um hábito nos finais de semana, o Lobo Solitário estabeleceu um marco ao ser o primeiro programa de TV a ser reprisado. Este icônico faroeste, que estreou em 1949, se tornou extremamente popular, cativando o público com as emocionantes aventuras do herói mascarado e seu fiel companheiro Tonto. A reprise dos episódios deu às emissoras uma ótima maneira de manter os espectadores e reexibir suas histórias favoritas. Essa inovação não apenas preservou o legado do programa, mas também lançou as bases para a cultura de maratonas que conhecemos hoje, permitindo que os fãs revivessem momentos épicos no seu próprio ritmo. Imagine como a televisão seria diferente se essas reprises não existissem. Ainda desfrutaríamos das mesmas maratonas de nossas séries favoritas? Adivinha o que realmente afeta seu cérebro e coração? A água representa cerca de 60% do corpo humano e é especialmente importante para órgãos como o cérebro e o coração, que são compostos por 73% de água. Esse fato destaca a importância de manter o equilíbrio hídrico para todas as funções do corpo, incluindo a regulação da temperatura e o funcionamento adequado das articulações. Você sabia que a perda de apenas 2% de água no corpo pode começar a prejudicar a clareza do pensamento e a memória, e isso é muito pouco. A água desempenha um papel fundamental não apenas no funcionamento do cérebro, mas também na forma como o oxigênio circula no sangue.
já que cerca de 90% do sangue é água. Portanto, da próxima vez que você sentir cansaço ou falta de concentração, isso pode ser um sinal de que você precisa beber mais água. Esteja você na escola, no trabalho ou apenas aproveitando um dia ensolarado, manter o equilíbrio hídrico ajuda o corpo a funcionar sem problemas e a mente a permanecer clara. Não é incrível como algo tão simples como a água pode impactar tanto nosso bem-estar? O que realmente influencia o nosso clima? A interação entre a atmosfera da Terra, as correntes oceânicas e a energia solar forma o clima que vemos todos os dias. Essa conexão complexa é a base dos nossos sistemas climáticos. Por exemplo, o efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra, afeta a direção dos ventos ao redor do mundo. Ele ajuda a formar importantes correntes de vento, como os alísios e as correntes de jato, que definem o clima em diferentes regiões. Esses padrões são essenciais não apenas para entender o clima do dia a dia, mas também para fenômenos climáticos maiores, como furacões e monções. Quando as correntes oceânicas e os ventos interagem, podem surgir tempestades que afetam o clima local e até têm consequências globais. Diferentes regiões do mundo experimentam fenômenos climáticos variados devido a esses padrões em mudança, resultando em zonas climáticas únicas. Então, da próxima vez que você conferir a previsão do tempo, lembre-se de que não se trata apenas de nuvens e sol. Há um mundo inteiro de interações científicas por trás disso. Difícil de acreditar, mas Joaquin Phoenix teve um começo difícil. Antes de ganhar o Oscar por sua incrível atuação em Coringa, Phoenix enfrentou dificuldades únicas na infância. Ele nasceu em um culto chamado Filhos de Deus, conhecido por suas práticas cruéis. Seus pais, Arlene e John, perceberam que algo estava errado ao ver a exploração de crianças na comunidade. Essa chocante descoberta os levou a fugir do culto em busca de uma vida segura e saudável para a família. Como resultado, Joaquim e seus irmãos cresceram em um ambiente mais acolhedor, embora suas experiências iniciais tenham deixado marcas profundas. Apesar dos anos sombrios da infância, Phoenix transformou sua dor em atuações poderosas, conquistando o coração do público em todo o mundo com sua atuação sincera e emocional. Sua jornada de um passado difícil até a lista de estrelas de Hollywood é um testemunho de resiliência e talento. Que outras histórias surpreendentes podem estar escondidas entre as estrelas de Hollywood? E se eu te contar sobre a tinta mais branca do mundo? Engenheiros da Universidade de Purdue fizeram uma descoberta revolucionária ao criar uma tinta que reflete incríveis 98,1% da luz solar. Essa tinta, a mais branca do mundo, pode impactar significativamente o consumo de energia e as mudanças climáticas. Ao refletir tanta luz solar, ela ajuda a manter os edifícios frescos e pode reduzir a necessidade de ar-condicionado, especialmente em climas quentes. Imagine quanta energia poderíamos economizar se usássemos essa tinta em telhados e paredes por toda parte. É como colocar um chapéu de sol nos nossos edifícios, mantendo-os confortáveis e diminuindo as contas de energia. As aplicações potenciais são enormes, desde casas até prédios comerciais. Na busca por maneiras de combater o aquecimento global, essa tinta inovadora pode ser um verdadeiro avanço. Então, como podemos espalhar essa informação e incentivar seu uso? Difícil de acreditar, mas água limpa salva vidas, filtrando e distribuindo água potável para milhões de pessoas ao redor do mundo. Esses sistemas não são apenas tecnologias modernas, eles são uma proteção vital contra doenças aquáticas perigosas, como cólera e tifoide. No passado, muitas comunidades enfrentavam consequências terríveis ao consumir água não segura, resultando em altos índices de doenças e até mortes. Com a melhoria do saneamento e métodos de purificação da água, estamos vendo uma queda acentuada nessas doenças, o que aumenta a expectativa de vida e melhora a qualidade de vida. É surpreendente que, ao simplesmente garantir o acesso à água limpa, possamos proteger comunidades inteiras de doenças evitáveis. Então, como a água limpa continua a melhorar vidas e apoiar comunidades em todo o mundo? Prepare-se para se surpreender com a comunicação das sardinhas. As sardinhas, esses belos peixes que habitam os oceanos, têm uma maneira incrível de se comunicar. Em vez de emitir sons como outros peixes, elas liberam gás de suas bexigas natatórias. Essa liberação única de gás cria sons de alta frequência, que se assemelham a uma linguagem secreta, audível apenas para outras sardinhas.
Imagine uma cidade subaquática vibrante, onde cada peixe pode falar, nadando juntos e compartilhando informações importantes sobre comida, perigos ou até mesmo reprodução. Os sons que elas produzem são tão específicos que muitos outros peixes não conseguem ouvi-los, permitindo que as sardinhas mantenham suas conversas em segredo e sejam eficazes. Essa forma de comunicação destaca as maravilhas da evolução, mostrando como esses seres se adaptaram ao seu ambiente para sobreviver. Portanto, da próxima vez que você pensar em como os peixes interagem, lembre-se de que até os menores detalhes, como uma bolha de gás, podem ter um grande impacto em suas vidas. Você já pensou em como as acácias se comunicam? Essas árvores incríveis são conhecidas por sua capacidade de se comunicar entre si. Quando uma girafa faminta come uma folha de acácia, geralmente começa pela árvore que está a favor do vento. Por quê? Essa estratégia astuta permite que a girafa aproveite a refeição antes que a árvore libere toxinas de defesa para se proteger da mastigação. Mas isso não é tudo. Quando a árvore sente que está sendo comida, ela envia sinais de alerta pelo ar. Outras acácias próximas captam esses sinais e reagem, aumentando o nível de suas toxinas, tornando suas folhas menos saborosas para a girafa. É uma tática fascinante de sobrevivência que acontece em câmera lenta. Essa comunicação não se limita apenas às árvores. Ela destaca a interconexão da natureza. Cada árvore de acácia contribui para uma rede maior, mostrando como as plantas podem cooperar e se adaptar às ameaças em seu ambiente. Não é incrível que até mesmo no mundo das plantas aconteça tanta coisa sob a superfície? É verdade que os espelhos formam um edifício? O auditório Maraya em Al-Ula, Arábia Saudita, é realmente a maior estrutura do mundo coberta por espelhos, com uma impressionante fachada de 9.740 metros quadrados de vidro refletor. Essa incrível conquista arquitetônica entrou no livro dos recordes Guinness em janeiro de 2020 e ainda mantém esse título 3 anos depois. O nome Maraya significa espelhos em árabe, o que destaca perfeitamente o design fascinante do edifício, situado em uma paisagem desértica. Imagine um gigante brilhante refletindo o sol e as paisagens ao redor. É uma visão inesquecível. O auditório não é apenas um excelente espaço para apresentações, mas também uma atração arquitetônica. Sua cobertura espelhada foi projetada para se harmonizar com o ambiente desértico, criando um espetáculo visual que reflete a essência do design moderno e da beleza antiga. Seja em concertos ou simplesmente encantando os visitantes, o auditório Maraya se destaca como um símbolo de inovação e visão artística na Arábia Saudita. O que você acha de um edifício feito completamente de espelhos? Você pode acreditar na quantidade de estátuas de leões? É surpreendente, mas existem mais estátuas de leões no mundo do que leões de verdade. Essas criaturas majestosas podem ser encontradas em parques, prédios e em inúmeras casas, simbolizando força e coragem. Estima-se que na natureza, na África, restem menos de 25 mil leões, mas é claro que as pessoas criaram muitas imagens desses magníficos animais. Desde relevos do Antigo Egito até esculturas modernas, as estátuas de leões despertam nossa admiração e interesse. Muitas culturas celebram os leões na arte e na arquitetura, tornando-os uma escolha popular para decorações e homenagens. Enquanto os leões reais enfrentam ameaças devido à perda de habitat e à caça ilegal, seus análogos de pedra prosperam como símbolos de poder. Essa estranha realidade levanta questões sobre nosso relacionamento com a vida selvagem. Por que criamos tantas imagens de leões em vez de proteger os reais? Não deveríamos nos concentrar em garantir que esses animais incríveis possam vagar livremente pela terra? Você já se perguntou onde realmente estão seus dinheiro? Pode surpreender, mas apenas cerca de 8% do total de dinheiro no mundo existe em forma física, como moedas e notas. A maior parte do nosso dinheiro é digital, guardada com segurança em contas bancárias e em várias bases de dados. Esse dinheiro digital inclui tudo, desde os saldos que você vê no seu aplicativo bancário, até os fundos usados para compras online. Isso nos permite transferir grandes quantias quase instantaneamente e acessar dinheiro a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas um clique. Mas essa dependência da moeda digital levanta questões interessantes sobre segurança e o futuro do dinheiro em espécie. Em um mundo onde o dinheiro físico está se tornando cada vez mais raro, como você se sente sobre as mudanças na forma como gerenciamos nossas finanças?
Você está pronto para aceitar uma sociedade sem dinheiro em espécie ou prefere a sensação de moedas e notas no seu bolso? Por que nadar ao redor da Grã-Bretanha parece impossível? Em 2013, Sean Conway fez história ao se tornar a primeira pessoa a nadar toda a extensão da Grã-Bretanha, alcançando o que poucos poderiam sonhar. Sua incrível jornada teve 900 milhas e durou 135 dias. Desses, ele realmente nadou em águas frias por 90 dias. Nas semanas restantes, ele enfrentou condições climáticas severas. Afinal, a natureza é imprevisível. A aventura de Sean começou no extremo norte da Escócia e seguiu pela costa da Inglaterra e do país de Gales. Imagine-o lutando contra ondas e correntes, lidando com temperaturas imprevisíveis. Isso exigiu uma enorme preparação, determinação inabalável e resistência mental. A natação de Sean não é apenas uma vitória pessoal. Ela inspira outros a superar seus limites, provando que com persistência, até as tarefas mais desafiadoras podem ser realizadas. Você sabia sobre a inesperada reserva de vida selvagem na Coreia? A Zona Desmilitarizada, ou DMZ, que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, é conhecida como uma área de tensão, mas também é um refúgio surpreendente para a vida selvagem. Como essa área é rigorosamente protegida e fechada para humanos, a natureza pôde prosperar em condições tão incomuns. Espécies raras como o urso negro coreano e o leopardo do Amur vagam livremente, encontrando abrigo na vegetação densa. A DMZ é rica em biodiversidade, abrigando muitas plantas e animais que encontraram proteção contra a destruição de seus habitats e a caça. Esse ambiente único se tornou um tesouro biológico, mostrando a resiliência da natureza. Pesquisadores e defensores da natureza estão animados com as oportunidades de estudar como essas espécies se adaptam e sobrevivem em uma área tão protegida. Apesar da tensão que ainda persiste, a DMZ é um símbolo de paz para a vida selvagem, levantando questões sobre conservação e a importância de proteger os habitats naturais do nosso planeta. Quem poderia imaginar que um lugar criado para dividir poderia nos unir em esforços para proteger essas criaturas incríveis? Acredite ou não, Ariana Grande adora Jim Carrey. Em 2015, durante sua aparição no programa Live with Kelly and Michael, Ariana falou sobre seu amor de longa data por esse icônico ator de comédia. Ela não o considerava apenas um artista talentoso, chamou Jim Carrey de seu ídolo e compartilhou o profundo impacto que ele teve em sua vida e carreira. Os fãs ficaram surpresos e intrigados quando ela confessou que sente uma verdadeira admiração por ele. Essa revelação gerou discussões entre os fãs e a mídia, que acharam a ideia de que a talentosa popstar admira a estrela excêntrica de filmes como Ace Ventura e O Show de Truman bastante fascinante. Jim Carrey, conhecido por seu humor extravagante e versatilidade impressionante, inspirou muitos ao longo das gerações. E ver uma jovem artista como Ariana colocá-lo em um pedestal trouxe um toque encantador à sua trajetória no mundo do entretenimento. Para os ouvintes foi um lembrete adorável de que até as celebridades têm seus heróis, o que as torna um pouco mais próximas de nós. Quem mais Ariana pode admirar? Você já se perguntou por que a velocidade dos navios é medida em nós? A velocidade dos navios é medida em milhas náuticas, chamadas nós, devido a tradições históricas que remontam ao século XVII. Naquela época, os marinheiros usavam um dispositivo engenhoso chamado log para medir a velocidade de suas embarcações. Esse dispositivo consistia em uma corda longa com nós espaçados uniformemente. Os marinheiros jogavam a ponta da corda para fora do barco e deixavam-na solta, contando quantos nós passavam por suas mãos em um determinado tempo. Cada nó representava uma milha náutica por hora. Esse método era simples e eficaz, permitindo que os marinheiros se orientassem com precisão nos vastos oceanos. Hoje, apesar do avanço da tecnologia, a terminologia permaneceu a mesma, conectando os marinheiros modernos ao seu passado aventureiro. Não é incrível como a história influencia nossa vida cotidiana? Você sabia que as orcas são os caçadores mais inteligentes do oceano? Esses magníficos animais, muitas vezes chamados de baleias assassinas, são os maiores membros da família dos golfinhos. As orcas se destacam não apenas pelo seu tamanho, mas também pela inteligência impressionante e estruturas sociais complexas. Elas vivem em grupos familiares próximos, conhecidos como pods, e se comunicam entre si em diferentes dialetos, semelhantes às línguas humanas. Essa comunicação as ajuda a coordenar estratégias de caça sofisticadas.
permitindo que capturem suas presas de forma mais eficiente. Sua dieta variada pode incluir peixes, focas e até mesmo outras baleias, destacando seu papel como predadores de topo nos ecossistemas marinhos. Observar seu trabalho em equipe é simplesmente fascinante. Ao entender seu comportamento e interações sociais, podemos valorizar melhor o papel importante das orcas na manutenção do equilíbrio da vida marinha. Não é incrível como a natureza cria seres tão inteligentes? Você sabia que Hong Kong já foi o líder em número de carros Rolls-Royce? Em algum momento, essa cidade vibrante teve a maior quantidade de carros Rolls-Royce per capita do mundo. Esses carros luxuosos se tornaram um símbolo de riqueza e status entre os moradores abastados deste centro financeiro superpovoado. Apesar das conhecidas limitações de espaço na cidade, muitos ricos optavam por investir e exibir seus carros Rolls-Royce, mostrando orgulhosamente sua riqueza. Cada carro representava não apenas riqueza, mas também o desejo dos moradores por prestígio em uma metrópole agitada, onde a competição por reconhecimento é intensa. A presença desses icônicos carros de luxo ilustrava claramente o sucesso econômico de Hong Kong naquela época, simbolizando uma cultura que valoriza luxo e exclusividade. Hoje, enquanto a cidade continua a prosperar, o legado de possuir esses carros prestigiados permanece um capítulo fascinante na história de Hong Kong. O que você acha que essa paixão por carros de luxo moldou na identidade da cidade? Você sabia que o corpo humano produz células cancerígenas a cada 30 minutos? Isso pode parecer alarmante, mas não precisa se preocupar demais. Nosso sistema imunológico é fundamental para manter nossa saúde, pois detecta e elimina essas células anormais antes que elas se tornem perigosas. Pense no sistema imunológico como uma equipe de segurança experiente, sempre vigiando e removendo ameaças. Esse processo é uma parte natural da vida. No entanto, quando nossas defesas imunológicas ficam mais fracas ou menos eficazes, o risco de desenvolver câncer aumenta. Fatores como idade, genética e estilo de vida podem afetar o funcionamento desse sistema de defesa. Consultas regulares e um estilo de vida saudável ajudam a manter seu sistema imunológico em ótima forma, pronto para enfrentar qualquer desafio. Portanto, embora seja interessante saber que nossos corpos estão constantemente produzindo e combatendo células cancerígenas, o verdadeiro herói é nosso sistema imunológico, que trabalha incansavelmente nos bastidores para nos proteger. Você não vai acreditar que isso é sobre cabo de guerra. Antigamente, era um esporte olímpico muito amado, onde equipes competiam em força e trabalho em equipe. De 1900 a 1920, nesse evento único, atletas de diferentes países puxavam uma corda pesada, tentando arrastar os adversários para além de uma linha marcada. Imagine a tensão quando os participantes se esforçavam ao máximo, tensionando cada músculo, enquanto os espectadores torciam por seus favoritos. As equipes precisavam desenvolver estratégias, trabalhar juntas e sincronizar seus esforços para alcançar a vitória, tornando esse evento não apenas uma demonstração de força física, mas também um destaque da unidade e cooperação. Embora o cabo de guerra tenha sido eventualmente excluído dos Jogos Olímpicos, ele ainda é popular em muitas competições locais e internacionais, desafiando os participantes e fortalecendo seus laços. Não seria incrível ver o cabo de guerra novamente nos Jogos Olímpicos? É verdade que o Expresso de Hogwarts está funcionando hoje? Absolutamente! O famoso Expresso de Hogwarts, que leva jovens bruxos e bruxas para a escola de Hogwarts dos filmes de Harry Potter, não é apenas uma invenção. Este lendário trem realmente circula na Escócia, oferecendo aos fãs e viajantes a chance de sentir a magia. O trem passa pela linha alta ocidental, com uma viagem que revela paisagens deslumbrantes, incluindo o impressionante viaduto Glenfinnan, que parece ter saído direto de um filme. Os fãs podem embarcar em uma locomotiva de verdade em determinadas temporadas e desfrutar de uma viagem incrível que dura cerca de 2 horas, mergulhando no encanto das antigas ferrovias. Se você é um fã dedicado de Harry Potter ou apenas ama passeios de trem cênicos, o Expresso de Hogwarts traz um pouco de magia para o cotidiano. Pronto para reservar seu bilhete. Você não vai acreditar que é verdade sobre a eficiência energética. Nos últimos 20 anos, as tecnologias melhoraram muito nosso consumo de energia, especialmente no modo de espera. O modo de espera, muitas vezes chamado de energia vampira, é a energia que os dispositivos consomem quando estão desligados, mas ainda conectados à tomada. Graças a inovações como filtros de energia inteligentes
e um design aprimorado dos aparelhos, conseguimos reduzir esse desperdício de energia em 90%. Essa mudança não só ajuda os consumidores a economizar na conta de luz, mas também contribui muito para a proteção do meio ambiente, diminuindo a demanda total por energia. Imagine quantas pilhas e recursos economizamos a cada ano. Com o aumento do número de lares usando esses dispositivos eficientes, o impacto positivo no nosso planeta se torna ainda mais evidente, pronto para desligar esses vampiros de energia para sempre. É verdade que os tubarões não têm ossos? Embora isso possa parecer surpreendente, os tubarões são criaturas únicas com esqueletos feitos completamente de cartilagem. Esse material flexível é o mesmo que compõe nossas orelhas e narizes. O esqueleto cartilaginoso permite que os tubarões sejam nadadores incrivelmente ágeis, manobrando na água com graça e velocidade. Eles conseguem fazer curvas rápidas e movimentos súbitos que muitos peixes ósseos têm dificuldade em reproduzir. Essa adaptação notável é fundamental para seu sucesso como predadores de topo, enquanto caçam uma variedade de presas em diferentes ambientes marinhos, desde o oceano aberto até águas costeiras. Como a cartilagem é mais leve e menos densa que o osso, os tubarões conseguem flutuar sem precisar de uma bexiga natatória, que muitos peixes têm para controlar sua flutuabilidade. Isso lhes dá uma vantagem, permitindo que se concentrem em perseguir sua próxima presa ou evitar perigos. Então, da próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se de que sua incrível estrutura cartilaginosa é a chave para sua sobrevivência nas profundezas do Mar Azul. O que realmente influencia a percepção da arte? Em 2007, o famoso violinista Joshua Bell tocou em uma estação de metrô em Washington, vestido como um músico de rua. Apesar de tocar em um violino incrível que custava 3 milhões de dólares, ele ganhou apenas 31 dólares em uma hora, destacando a chocante diferença entre o verdadeiro valor artístico e o reconhecimento público. Mais de 1.000 passageiros apressados passaram por ele, alguns mal olhando em sua direção. Esse experimento provocativo mostrou como o contexto afeta nossa percepção de talento. Muitos não pararam para ouvir porque estavam com pressa para o trabalho ou distraídos com os celulares. A apresentação levantou questões não apenas sobre a percepção da arte, mas também sobre como frequentemente não percebemos a genialidade no dia a dia. Não é surpreendente que um dos maiores violinistas do mundo tenha passado despercebido no barulho do metrô. Você sabia sobre a incrível planta Zostera? A Zostera marina, conhecida como Zostera, é a planta marinha que cresce em águas mais profundas, chegando a impressionantes 60 metros. Essa erva aquática desempenha um papel fundamental no ecossistema oceânico. Os campos de Zostera oferecem um habitat essencial para muitas criaturas marinhas, incluindo peixes, caranguejos e até tartarugas. Além disso, ajudam a estabilizar o fundo do mar e melhoram a qualidade da água, retendo sedimentos e absorvendo nutrientes em excesso. Mais importante ainda, a Zostera é crucial na captura de carbono, ajudando a combater as mudanças climáticas ao armazenar dióxido de carbono da atmosfera. Com o aumento da temperatura dos oceanos e a poluição, proteger os habitats de Zostera se torna vital para manter a vida marinha saudável e o nosso planeta. Não é incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão poderoso em nossos oceanos? Conheça Missy, a vaca lendária da indústria do leite. Missy não é uma vaca comum. Ela é uma verdadeira estrela da produção de leite, avaliada em 1,2 milhão de dólares. Ela produz 50% mais leite do que suas colegas e possui características genéticas excepcionais. Imagine uma celebridade no mundo das vacas. Essa é Missy. Fazendeiros e produtores de leite sempre buscam vacas como ela, pois aumentam significativamente a produção e a eficiência do leite. Todos os dias, a contribuição de Missy apoia as economias locais e fornece leite nutritivo para as famílias. Sua genética é tão impressionante que pode ser usada para criar futuras vacas de alta produção, garantindo que seu legado viva por séculos. Quem diria que uma única vaca poderia ter um impacto tão grande na indústria do leite? Com Missy à frente, o futuro da produção de leite pode ser mais brilhante do que nunca. Vamos revelar a verdade sobre o penny em circulação. Você sabia que atualmente existem cerca de 250 bilhões de pennies em circulação nos EUA? É uma quantidade incrível de moedas de cobre e zinco que, se empilhadas, poderiam chegar à Lua. Esses 250 bilhões de pennies pesam cerca de 1,38 bilhão de libras, o que equivale ao peso de aproximadamente 300 elefantes. Você pode estar se perguntando o que acontece com todas essas moedas.
Muitas pessoas já não usam pennies com tanta frequência, pois os pagamentos sem dinheiro estão se tornando cada vez mais populares. Por exemplo, alguns estados até estão considerando abolir completamente o penny. No entanto, o penny ainda desempenha um papel importante nas transações do dia a dia. É interessante notar que a história do penny começa em 1793, tornando-o uma das moedas mais antigas da história americana. Então, da próxima vez que você encontrar um penny no chão, lembre-se de que até mesmo essa pequena moeda faz parte de uma enorme coleção que existe há mais de 200 anos. A incrível história da Casa de Windsor. A mudança do nome da família real britânica em 1917 é um fato interessante da história. Originalmente conhecida como Casa de Saxe-Coburgo e Gotha, a família real tinha um nome que destacava suas raízes alemãs, especialmente por causa do príncipe Alberto, marido da rainha Vitória. No entanto, durante a Primeira Guerra Mundial, os sentimentos anti-alemães na Grã-Bretanha aumentaram, levando o rei Jorge V a tomar uma decisão ousada. Ele emitiu uma proclamação mudando o sobrenome para Windsor, referindo-se ao Castelo de Windsor, uma importante residência real. Essa mudança não foi apenas uma troca de nome, simbolizava o desejo de unidade nacional e a rejeição de laços estrangeiros em tempos de conflito. A mudança de nome também ajudou a alterar a percepção pública e a fortalecer a posição da monarquia em um mundo em transformação. Hoje, a Casa de Windsor simboliza não apenas uma dinastia real, mas também a resiliência do povo britânico em tempos difíceis.